Correspondência entre o Evangelho do dia e a obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Domingo, 4 de janeiro de 2026. Solenidade da Epifania do Senhor. Antífona da entrada. Eis que vem o Senhor dos Senhores. Em suas mãos o reino, o poder e o império. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Capítulo 34 do Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Adoração dos magos e Evangelho da fé. Além da narração dessa visita dos Reis Magos, haverá também uma catequese de Jesus sobre a fé. O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas é importante acompanhar não apenas a narração, mas essa catequese, esse ensino. 28 de fevereiro de 1944. Meu monitor interior me diz: dá a estas contemplações que terás e ao que irei te ditar o nome de Evangelho da Fé, porque virão ilustrar o poder da fé e dos seus frutos a ti e aos outros,
confirmando-vos na fé em Deus. Vejo Belém, pequena e branca, toda recolhida como uma ninhada sob a luz das estrelas. Duas ruas principais a cortam em cruz, uma que vem de fora da cidade e é a rua mestra que depois prossegue além da cidade, e a outra que vai além de uma à outra extremidade da cidade, mas sem ultrapassá-la. Outras vielas repartem essa pequena cidade, sem a menor norma de um plano de ruas como nós a concebemos. Pelo contrário, adaptam-se a um solo cheio de desníveis e às casas que surgem aqui e ali, segundo os caprichos do solo e de seus construtores, de tal modo que possam servir de esquinas para a rua que passa ao lado, obrigando esta a ficar como uma fita que vai se desenrolando sinuosamente, em vez de seguir uma linha reta que vai daqui até lá, sem desvios. De vez em quando aparece uma pracinha, ou é a pracinha de uma feira, ou por ali há alguma fonte, ou então por causa do costume de construir aqui e ali, sem nenhuma regra. Sobrou um resto enviesado de terreno, sobre o qual já não é possível construir mais nada. No ponto em que tive a ideia de parar um pouco, há um exemplo dessas pracinhas irregulares. Ela deveria ser quadrada ou pelo menos retangular, mas ao contrário, saiu um trapézio tão estranho que ficou parecendo um triângulo agudo cortado perto do vértice. No lado mais longo, o da base do triângulo, há uma construção ampla e baixa. É a maior construção da cidade. Por fora passa um paredão liso e nu, no qual se abrem apenas dois portões que estão bem fechados. Por dentro, ao invés, no seu largo quadrado, abrem-se muitas janelas no primeiro plano, enquanto embaixo ficam os pórticos que cercam os pátios cheios de palhas e de detritos espalhados pelo chão, com tanques onde os cavalos e outros animais são levados para beber. Nas rústicas colunas dos pórticos existem argolas às quais ficam amarrados os animais, e há também um grande telheiro para abrigar os rebanhos e cavalgaduras. Compreendo que aqui é o albergue de Belém. Sobre os dois lados iguais há casas e casinhas, tendo algumas hortas à frente, porque entre elas há uma que está com a fachada para a praça e outra com os fundos da casa para a mesma praça. Do lado mais curto, de frente ao caravansará, há uma casinha isolada com uma pequena escada externa que, ao meio da fachada, dá entrada para os quartos dos moradores. Os quartos estão todos fechados porque agora é noite, e a esta hora não há ninguém pelas ruas. Vejo que a noite vai se tornando mais clara pela luz das estrelas que descem do céu. São tão belas no céu do Oriente, tão vivas e grandes, que até parecem estar perto de nós, e que nos será fácil alcançá-las e tocar com a mão essas flores que brilham no veludo do firmamento. Elevando o olhar, tento compreender qual será a fonte deste aumento de luz. É uma estrela de grandeza extraordinária que a faz parecer uma pequena lua que vem avançando pelo céu de Belém. As outras estrelas parecem eclipsar-se, abrindo o caminho para ela, como servas diante de sua rainha que vai passando, pois a tal ponto ela as supera em brilho, que as faz desaparecer.
Do corpo da estrela, que parece uma grande safira clara e acesa por um sol que está no seu interior, sai uma esteira de luz, na qual funde-se o loiro dos topázios, o verde das esmeraldas, o leitoso das opalas, o sanguíneo fulgor dos rubis e o suave cintilar das ametistas, com a cor predominante da safira. Todas as pedras preciosas da terra estão naquela esteira de luz que vem varrendo o céu, num movimento veloz e ondulante, como se fosse viva. Mas a cor que predomina é a que desce do corpo da estrela, uma cor celeste de safira clara, que tinge de prata azulada as casas, as ruas e o chão de Belém, berço do Salvador. Já não é mais a pobre cidade, que para nós era menos importante do que um povoado rural. Agora é uma fantástica cidade dos contos de fada, na qual tudo é de prata. Até a água das fontes e dos tanques parece de diamante líquido. Emitindo um fluxo de luz mais vivo, a estrela paira sobre a pequena casa, que está do lado mais curto da pracinha. Nem os moradores da casa, nem os habitantes de Belém a veem, porque estão dormindo, e suas casas estão fechadas. Mas a estrela acelera as suas palpitações de luz, faz vibrar sua cauda e solta ondulações luminosas mais fortes, traçando pequenos semicírculos no céu, que se ilumina todo com esta rede de astros que ela arrasta consigo. Numa rede de pedras preciosas que esplendem, tingindo nas mais indistintas cores as outras estrelas, como para comunicar-lhes uma palavra de alegria. A casinha está toda iluminada por este fogo líquido de gemas. O teto do pequeno terraço, a escadinha de pedra escura, a pequena porta, tudo virou um bloco de pura prata, polvilhado em pó de diamantes e pérolas. Nenhum palácio real da terra jamais teve ou terá uma escada como esta, feita para receber a passagem dos anjos, feita para ser usada pela Mãe, que é Mãe de Deus. Seus pequenos pés de Virgem Imaculada podem pousar sobre aquele cândido esplendor. Os seus pequenos pés destinados a pousar sobre os degraus do trono de Deus. Mas a Virgem ainda não está sabendo de nada. Ela está velando sobre o berço de seu filho, rezando. Sua alma tem esplendores que superam a estrela que está embelezando as coisas. Da Rua Mestra vem chegando uma cavalgada, cavalos arreados ou conduzidos à mão, dromedários e camelos, montados ou carregados com suas cargas. O barulho dos cascos faz um rumor como o da água, quando cai sobre as pedras de um riacho. Reunidos na praça, todos param. A cavalgada, vista sob a luz da estrela, é fantástica em seu esplendor. Os ornamentos de primeira classe sobre as cavalgaduras, as vestes dos cavaleiros, o seu aspecto, as bagagens, tudo está brilhando, unindo e reavivando o esplendor do metal, do couro, da seda, das pedras preciosas, dos pelos, ao brilho da estrela. Os olhos também cintilam, as bocas se enchem de riso, porque um outro esplendor brilhou nos corações, o esplendor de uma alegria sobrenatural. Enquanto os servos se põem a caminho da caravansará com os animais, 3 de caravanas desmontam de suas cavalgaduras, que um servo logo leva para o outro lugar, dirigindo-se a pé para casa. Prostram-se com a fronte até o chão, beijando o pó.
São três poderosos. Isto é o que nos está dizendo as suas vestes riquíssimas. Um de pele muito escura, tendo apeado de um camelo, envolve-se todo num manto de seda brilhante, ajustado à cinta por um aro precioso do qual pendem um punhal ou uma espada, tendo esta o punho cravejado de pedras preciosas. Os outros, que apearam de dois esplêndidos cavalos, estão vestidos de um tecido listrado, muito bonito, no qual predomina a cor amarela, com uma veste feita como um longo dominó, ornado com capuz e cordão, parecendo um só trabalho de filigranas de ouro, com muitos pespontos de bordados em ouro. O terceiro traz uma espécie de camisa de seda, calças largas e longas, que se estreitam perto dos pés e se envolve com um xale muito fino, que mais parece um jardim florido, de tão vivas que são as flores com que está todo decorado. Na cabeça traz um turbante preso por uma correntinha feita de engastes com diamantes. Depois de terem venerado a casa onde está o Salvador, eles se levantam e vão até o caravansará, onde os servos já bateram à porta, fazendo-a abrir. Aqui cessa a visão, que recomeça 3 horas depois, com a cena da adoração de Jesus pelos magos. Agora já é dia. Um belo sol resplende no céu da tarde. Um dos 3 servos atravessa a praça e sobe a escadinha da pequena casa. Depois entra, torna a sair. Volta ao albergue. Saem os 3 sábios, acompanhados cada um pelo próprio servo. Atravessam a praça. Os raros transeuntes viram-se para olhar os pomposos personagens que passam pela praça lentamente e com solenidade. Entre a entrada do servo àquela dos 3, passam-se um bom quarto de hora. E esse tempo serviu aos moradores da casinha para se prepararem a receber os hóspedes. Eles se mostram agora mais ricamente vestidos do que na tarde anterior. As sedas resplendem, as gemas brilham, um grande penacho de penas preciosas entremeados com fragmentos ainda mais preciosos, tremula e cintila sobre a cabeça daquele que está com o turbante. Os servos vão levando um deles um cofre todo marqueteado, cujas partes mais reforçadas são de ouro burilado. O segundo leva um cálice muito bem trabalhado, coberto com uma tampa ainda mais artística, toda de ouro. O terceiro leva uma espécie de ânfora larga e baixa, também de ouro, tampada com uma peça em forma de pirâmide, com um brilhante no vértice. Devem ser coisas pesadas, porque os servos que as transportam estão fazendo muita força, especialmente a que transporta o cofre. Os 3 sobem a escada e entram. Entram em um quarto que se estende da rua até os fundos da casa. Vê-se a pequena horta na parte posterior da casa, por uma pequena janela aberta ao sol. Outras portas se abrem nas 2 outras paredes, e olhando de soslaio, lá estão os proprietários, um homem e uma mulher, 3 ou 4 adolescentes e crianças. Maria está sentada com o menino no colo. Perto dela, em pé, está José. Mas ela também se levanta e se inclina quando vê entrar os 3 magos. Maria está toda vestida de branco, tão bonita na sua simples veste cândida,
que a cobre da base do pescoço até os pés, dos ombros aos delicados pulsos. Tão bonita com sua cabeleira pequena e coroada de tranças loiras, no rosto que as emoções faz ficar vivamente rosado, nos olhos que sorriem com doçura, na boca que se abre para a saudação dizendo: Deus esteja convosco. Que por um instante os três se detêm, impressionados. Depois eles dão mais alguns passos para a frente, indo prostrarem-se aos seus pés. Pedem a ela que se assente. Eles, por sua vez, não se sentam, por mais que ela lhes peça. Ficam de joelhos apoiados sobre os calcanhares. Atrás deles, também de joelhos, estão os três servos. Estes estão logo atrás da soleira. Eles puseram diante de si os três objetos que levavam e estão esperando. Os três sábios contemplam o menino, que me parece ter de 9 meses a 1 ano, de tão esperto e robusto que está. Ele está sentado no colo da mamãe, sorri e balbucia com uma vozinha de passarinho. Ele também está todo vestido de branco, como a mamãe, com sandálias nos pés minúsculos. Sua veste é muito simples, uma pequena túnica na qual saem os pezinhos irrequietos, as mãozinhas gorduchas que gostariam de apanhar tudo o que os olhos veem, e sobretudo seu rostinho muito bonito, no qual brilham os olhos de um azul escuro, enquanto a boca faz uma covinha aos lados quando ele ri, descobrindo os primeiros dentinhos pequenos. Os caracóizinhos de seus loiros cabelos parecem ouro puro em pó, de tão leves e brilhantes que são. O mais velho dos sábios fala por todos. Explica a Maria que eles viram, numa noite do mês de dezembro passado, acender-se uma nova estrela no céu com um esplendor fora do comum. Nunca os mapas do céu tinham trazido aquele astro, nem falado nele. O seu nome não era conhecido porque não tinha nome. Tendo então nascido no seio de Deus, aquela estrela teria aparecido para vir dizer aos homens alguma verdade bendita, algum segredo de Deus. Mas os homens não lhe haviam dado importância, estando eles com a alma presa na lama. Não eram capazes de levantar o olhar para Deus, não sabendo ler as palavras escritas por ele, eterno bendito, com seus astros de fogo na abóboda dos céus. Eles a tinham visto e se esforçaram para escutar sua voz, deixando, pois, de lado, mas com a alegria, um pouco descanso de sono que concediam aos seus membros, esquecendo-se até de comer. Eles se haviam aprofundado no estudo do zodíaco. As conjugações dos astros, o tempo, a estação, o cálculo das horas passadas e das combinações astronômicas lhes haviam dito o nome e o segredo da estrela. O seu nome, Messias, e o seu segredo, o Messias veio ao mundo. Então partiram para adorá-lo, cada um deles sem os outros dois saberem. Por montes e desertos, vales e rios, viajando de noite, foram tomando o rumo da Palestina, porque este era o rumo da estrela. Para cada um deles, vindo de 3 pontos diferentes da terra, ela ia naquele rumo. Eles se tinham encontrado depois, além do Mar Morto. A vontade de Deus os tinha reunido lá, e continuaram a viagem juntos, se entendiam, ainda que cada um falasse a sua própria língua, entendendo e podendo falar a língua de cada região em que se achassem, por um milagre do Eterno. Juntos tinham ido a Jerusalém, porque o Messias devia ser o rei de Jerusalém, o rei dos judeus.
Mas lá a estrela se tinha escondido sob o céu daquela cidade, e eles sentiram seus corações partirem-se de dor, começando então a examinar suas consciências para descobrirem se não teriam deixado de merecer a proteção de Deus. Mas, tranquilizados suas consciências, haviam se dirigido ao rei Herodes, perguntando-lhe em que palácio havia nascido o rei dos judeus, pois eles o tinham vindo adorar. O rei, tendo reunido os príncipes dos sacerdotes e os escribas, lhes perguntou onde se esperava que nascesse o Messias. Eles lhes responderam: em Belém de Judá. Tomaram, pois, os magos o rumo de Belém, e a estrela tornou a aparecer aos seus olhos. Quando deixaram a cidade santa, na tarde anterior, a estrela tinha aumentado seus esplendores, e o céu parecia um incêndio. Depois a estrela parou, reunindo toda a luz das outras estrelas com a sua luz sobre esta casa. Então eles compreenderam que ali estava o Filho de Deus. E agora o estavam adorando, oferecendo-lhe os seus pobres presentes, e mais do que tudo, oferecendo-lhes os seus corações, que nunca mais cessariam de bendizer a Deus pela graça concedida, nem de amar o seu filho, cuja humanidade eles estavam vendo. Depois iriam na volta informar ao rei Herodes, porque ele também queria adorar o menino. Aqui tens o ouro, como convém a um rei. Aqui tens o incenso, como convém a Deus. E aqui tens, ó mãe, a mirra, amargura, pois o teu filho é homem, além de Deus, e da carne e da vida humana, conhecerá a amargura e a lei inevitável da morte. Nosso amor não queria dizer-lhe estas palavras, mas ficar sempre pensando que ele é eterno, até em sua carne, como eterno é o seu espírito. Mas, ó mulher, se os nossos mapas e também as nossas almas não erram, ele é o teu filho, é o Salvador, o Cristo de Deus, e por isso deverá, para salvar a terra, tomar para si o seu mal, num dos quais é o castigo da morte. Esta resina é para aquela hora, para que os corpos que são santos não conheçam a putrefação da corrupção e conservem sua integridade até o dia da ressurreição. Que por estes nossos presentes ele se lembre de nós e salve a estes seus servos, dando-lhes o seu reino. Por enquanto, para que sejamos santificados, que a mãe conceda o seu pequenino ao nosso amor, para que, beijando aos seus pés, desça sobre nós a bênção celestial. Maria, passada a angústia em que as palavras do sábio a haviam mergulhado, esconde com um sorriso a tristeza daquelas fúnebres evocações e lhes apresenta o menino. Coloca-o nos braços do mais velho, que o beija e é por ele acariciado, e depois o passa para os outros dois. Jesus sorri e brinca com as correntinhas e as franjas dos três, e olha com curiosidade o cofre aberto, cheio de uma coisa amarela que brilha, e ri ao ver que o sol faz uma espécie de arco-íris ao bater sobre a brilhante tampa da mirra. Depois os três entregam a Maria o menino e se levantam. Maria também se levanta, inclina-se reciprocamente, depois que o mais novo dá ordem ao seu servo que sai. Os três falam ainda um pouco, não conseguem decidir-se a se afastarem daquela casa. Em seus olhos há lágrimas de emoção. Por fim, eles se dirigem à saída, acompanhado por Maria e José. O menino quis descer a dar a mãozinha ao mais velho dos três, e caminha assim, ajudado pela mão de Maria e do sábio, que se inclinaram para pegá-lo pela mão. Jesus dá um passinho ainda incerto, como fazem os pequeninos, e ri, batendo os pezinhos sobre os ricos
que a luz do sol faz sobre o pavimento. Chegando à soleira, não se deve esquecer que o salão tinha o mesmo comprimento da casa. Os três se despedem, ajoelham-se mais uma vez e beijando os pezinhos de Jesus. Maria inclina-se sobre o pequenino, toma-lhe a mãozinha e a vai guiando, fazendo-o traçar um gesto de bênção sobre a cabeça de cada um dos magos. É já um sinal da cruz, traçado pelos dedinhos de Jesus, guiados por Maria. Depois os três descem a escada. A caravana, já pronta, os está esperando. Os cavalos já estão arreados e seus arreios ornados brilham nos últimos raios do sol, que está para se pôr. O povo se aglomerou na pracinha para presenciar aquele espetáculo único. Jesus ri e bate as mãozinhas. A mamãe o ergueu e colocou sobre o parapeito, que limita o patamar, segurando-o com um dos braços para que não caia. José desceu com os três e segura para cada um deles o estribo, enquanto eles sobem em seus cavalos e no camelo. Agora os servos e os patrões estão montados. É dada a ordem de partir. Os três se inclinam até o pescoço da cavalgadura, em uma última saudação. José também se inclina. Maria também o faz e torna a guiar a mãozinha de Jesus, em um gesto de adeus e de bênção. Jesus diz: E agora? Que vos direi, ó almas, que percebeis que a fé está morrendo? Aqueles sábios do Oriente nada tinham que lhes desse a certeza da verdade. Nada tinham de sobrenatural. Tinham apenas os cálculos astronômicos e as suas reflexões, que a vida íntegra que eles levaram tornavam perfeitas. Contudo, tiveram fé. Fé em tudo. Fé na ciência, fé na consciência, fé na bondade divina. Pela ciência acreditaram no sinal da nova estrela, que não podia deixar de ser aquela que era esperada havia séculos pela humanidade, o Messias. Pela consciência tiveram fé na voz da mesma que, recebendo vozes celestes, lhes dizia: é aquela estrela que assinalara a chegada do Messias. Pela bondade tiveram fé que Deus não os teria enganado, e visto que a sua intenção era reta, ele os teria ajudado de todos os modos a chegar até a meta desejada. E eles tiveram êxito. Só eles, entre tantos estudiosos de sinais, compreenderam aquele sinal, porque só eles tinham na alma a ânsia de conhecer a palavra de Deus com um fim reto, que consistia, antes de tudo, em dar imediata honra e louvor a Deus. Não procuravam sua própria utilidade. Ao contrário, eles vão de encontro a fadigas e despesas e não pedem nenhuma compensação humana. Pedem somente que o seu Deus se lembre deles e os salve para a eternidade. Assim como não tem nenhum pensamento de futura compensação humana, não tem, quando decidem a viagem, nenhuma preocupação humana. Se fosseis vós, teríeis pensado em 1000 dificuldades. Como poderei fazer uma viagem tão grande através de países e povos de línguas tão diferentes? Será que vão acreditar em mim ou irão prender-me como espião? Que ajuda me darão quando tiver que atravessar desertos, rios e montanhas? E o calor? E os ventos dos planaltos? E as febres dos pantanais? E as cheias das águas fluviais? E as comidas diferentes? E a linguagem diferente?
e, e, e. Assim é que raciocinais. Eles não raciocinaram assim, mas dizem com uma sincera e santa ousadia: Tu, ó Deus, lês os nossos corações e vês qual fim que perseguimos. Em tuas mãos nos entregamos. Concede-nos a alegria sobre-humana de adorar a tua segunda pessoa, que se fez carne para a salvação do mundo. Basta. Eles se põem a caminho partindo das longínquas Índias. Jesus me diz depois que por Índias querem dizer Ásia Meridional, onde agora está a Turquia, o Afeganistão e a Pérsia. Das cadeias de montanhas da Mongólia, sobre os quais voam somente águias e abutres, onde Deus fala pelo zumbido dos ventos, pelo estrondo das torrentes, escrevendo mistério sobre as páginas imensas das geleiras. Das terras onde nasce o Nilo, que vai deslizando como uma veia verde-azul ao encontro do coração azul do Mediterrâneo. Nem os picos, nem as selvas, nem os desertos, oceanos secos, mais perigosos do que os marinhos, nada disso detém a marcha deles. A estrela brilha sobre a noite deles, não lhes permite dormir. Quando se procura a Deus, os hábitos animais devem ceder às impaciências e às necessidades sobre-humanas. A estrela os chamas, ora do norte, ora do oriente, ora do sul. E por um milagre de Deus vai guiando os três para um certo ponto, como por um outro milagre os reúne depois de tantos milhares de quilômetros. Naquele ponto, e por um outro milagre ainda, lhes dá antecipando a sabedoria pentecostal, o dom de se entenderem e de se fazerem entender, assim como é no paraíso, onde se fala uma única língua, a de Deus. Um único momento de aflição os assalta, e é quando a estrela desaparece a eles, humildes, porque são realmente grandes, não pensam que isto tenha acontecido por causa da maldade de outrem, já que os corruptos de Jerusalém não mereceram ver a estrela de Deus. Mas o que eles pensam é que eles próprios não mereçam a ajuda de Deus, pondo-se a examinarem suas consciências com temor e com uma contrição, pronta a pedir perdão. Mas a sua consciência os tranquiliza. Almas acostumadas à meditação, eles têm uma consciência muito sensível, aperfeiçoada por uma atenção constante, por uma introspecção aguda, que faz do seu interior um verdadeiro espelho sobre o qual refletem as menores sombras dos acontecimentos diários. Eles fizeram da voz que os adverte a própria mestra, voz que grita não só ao menor erro, mas até a uma simples possibilidade de erro, o que é humano, como a complacência com o seu próprio eu. Por isso, quando eles se põem diante desta mestra, diante deste espelho tão severo e tão nítido, sabem que ele não lhes mente, mas os encoraja, tomando novo alento. Oh, que doce coisa é sentir que nada há em nós de contrário a Deus. Sentir que Ele olha com complacência o ânimo do filho fiel e o abençoa. Deste sentimento provém o aumento de fé e de confiança, de perseverança, de esperança, fortaleza e paciência. Agora é hora de tempestade, mas ela passará, porque Deus me ama e sabe que eu o amo e não deixará de ajudar-me ainda. Assim é que falam os que têm aquela paz, que provém de uma consciência reta, que é a rainha de todas as suas ações. Eu disse que eles eram humildes, porque verdadeiramente grandes.
Em vossa vida, ao invés que acontece? Acontece que um não porque seja grande, mas porque é mais prepotente, se faz poderoso por sua prepotência, nunca humilde, pela vossa insensata idolatria. Há pobres coitados que, só por serem mordomos de alguém arrogante, ou porteiros de algum gabinete, funcionários de alguma repartição, servos, afinal, de quem assim os fez, costumam tomar a posse de semideus, a pose de semideus. Tem-se pena até de vê-los. Eles, os três sábios, eram realmente grandes. Em primeiro lugar, por virtude sobrenatural. Em segundo lugar, pela ciência. E por último, pela riqueza. Mas eles se julgam nada, pó sobre o pó da terra, se comparados com Deus Altíssimo, que cria os mundos com um sorriso, espalhando-os pelo espaço, como grãos de trigo, para alegrar os olhos dos anjos com os colares de estrelas. Mas eles se consideram nada diante de Deus Altíssimo que criou o planeta, sobre o qual eles vivem, e como escultor infinito em sua ilimitada obra, fez tudo bem diversificado, colocando aqui uma série de colinas de suave declive, com a força do seu polegar, acolá uma ossatura de picos e escarpas, iguais às vértebras da terra, neste corpo desmensurado, do qual os rios são as veias, os lagos são as pelves, os oceanos são os corações, sendo as florestas como vestes, as nuvens como véus, as geleiras de cristal como decorações, as turquesas e as esmeraldas como gemas, as opalas e os berilos de todas as águas que descem cantando com as selvas e os ventos, formando o grande coro de louvor ao seu Senhor. Eles se consideram nada em sua sabedoria diante do Deus Altíssimo, do qual vem a sua sabedoria, pois foi ele quem lhes deu olhos, ainda mais poderosos que suas duas pupilas, pelas quais eles veem as coisas, os olhos da alma, que sabem ler a palavra não escrita por mão humana nas coisas, onde esta palavra foi gravada pelo pensamento de Deus. Eles se consideram nada em sua riqueza, um átomo diante da riqueza do dono do universo, que espalha metais e pedras preciosas nos astros e planetas, e há abundâncias sobrenaturais, riquezas inesgotáveis no coração de quem o ama. Tendo eles chegado diante de uma pobre casa, na mais insignificante das cidades de Judá, não escondem a cabeça dizendo: impossível, mas dobram as costas, os joelhos e especialmente o coração, e adoram. Lá atrás daquela pobre parede está Deus, aquele Deus que eles sempre invocaram, não ousando nunca, nem de longe esperar que o haveriam de ver, mas que por eles foi invocado pelo bem de toda a humanidade e pelo bem eterno deles mesmos. Oh, só isto é o que eles desejavam para si: poderem vê-lo, conhecê-lo, possuí-lo naquela vida que não tem nem auroras, nem crepúsculos. Ele está lá, atrás daquela pobre parede. Quem sabe se o seu coração de menino, que é também o coração de um Deus, não ouça os três corações que, inclinados no pó da estrada, bradam: Santo, Santo, Santo. Bendito o Senhor nosso Deus. Glória a Ele nos céus altíssimos e paz aos seus servos. Glória, glória, glória e bênção. Isto eles perguntam, tremendo de amor. Por toda a noite e na manhã seguinte, preparam com a mais viva oração o seu espírito
para entrarem em comunhão com o Deus menino. Eles não vão a este altar, que é o seio virginal, que traz em si a hóstia divina, como vós ides a eles com a alma cheia de solicitudes humanas. Eles se esquecem do sono e do alimento e se usam suas mais belas vestes, não é para a ostentação humana, mas para prestar honra ao Rei dos Reis. Nos palácios dos soberanos, os dignatários se apresentam com suas mais belas vestes. Então, não deveriam eles ir apresentar-se a este rei com suas vestes de gala? Que festa maior poderia haver para eles do que esta? Oh, lá, em suas terras longínquas, muitas e muitas vezes precisaram se adornar para prestar honras e oferecer seus préstimos a homens como eles. Era, pois, justo que se humilhassem aos pés do Rei Supremo e lá depositassem as suas púrpuras e joias, sedas e plumas preciosas. Pôr-se aos pés, diante daqueles benditos pezinhos, as fibras da terra, as gemas da terra, as plumas da terra, os metais da terra, que são ainda obras dele, para que também elas, essas coisas da terra, adorem a seu Criador. Seriam felizes se a criancinha lhes ordenasse que se estendessem no chão, como se fossem um tapete vivo, aos seus pezinhos de menino, e os pisasse. Ele que deixou as estrelas por amor deles, que nada mais são do que pó. Humildes e generosos, obedientes às vozes do alto. Essas vozes mandam que eles levem presentes ao rei recém-nascido. Eles levam presentes. Não dizem, ele é rico e não precisa disso. Ele é Deus e não conhecerá a morte. Eles obedecem. São os primeiros que acodem à pobreza do Salvador, como chegou em boa hora aquele ouro, para quem amanhã deveria sair de sua terra como fugitivo. Como foi significativa aquela mirra para quem dentro em breve seria morto. Como foi piedoso aquele incenso para quem teria que sentir o mau cheiro da luxúria humana fervendo ao redor de sua infinita pureza. Humildes, generosos, obedientes e respeitosos um para com o outro. As virtudes geram outras virtudes. Das virtudes voltadas para Deus, nascem virtudes para o próximo. Respeito que no fim é caridade. Combinaram com o mais velho que lhe tocaria falar por todos, recebendo o primeiro beijo do Salvador, segurando-o pela mãozinha. Os outros ainda poderão vê-lo outras vezes, mas ele não. Ele está velho, e o dia de sua volta para Deus está perto. Ele verá o Cristo depois de sua terrível morte, e o acompanhará junto com os outros que serão salvos no dia da volta do Cristo para o céu. Mas não o verá mais nesta terra. Então, para seu viático, que lhe fique o calor daquela mãozinha que lhe confiou a sua mão enrugada. Não há nenhuma inveja nos outros, pelo contrário, há até um aumento de veneração para com o mais velho dos sábios. Mais do que eles, mereceu na certa e por mais tempo. O Deus menino sabe disso. Ainda não fala, ele que é a palavra do Pai, mas os seus atos são palavras. E se bendita a sua inocente palavra, seja bendita a sua inocente palavra, que mostra ser o seu predileto este velho. Mas, ó filhos, há outros dois ensinamentos nesta visão. A postura de José, que sabe ficar em seu lugar. Ele está presente como guarda e tutor da pureza e da santidade, mas não é um usurpador dos direitos dela. É Maria com seu Jesus que está recebendo homenagens e palavras.
José se alegra por ela, não ficando amargurado por ser uma figura secundária. José é um justo, o justo. É justo sempre também nesta hora. As fumaças da festa não lhe sobe a cabeça. Ele continua humilde e justo. Ele se sente feliz pelos presentes, não por si mesmo, mas porque pensa que com eles poderá fazer a vida de sua esposa e de seu doce menino mais cômoda. Não existe avidez em José. Ele é um trabalhador e continuará a trabalhar, contanto que eles, os seus dois amores, tenham o necessário e algum conforto. Nem ele nem os magos sabem que aqueles presentes vão servir durante uma fuga e uma vida no exílio, nas quais as substâncias desaparecem, como uma nuvem impelida pelo vento. Mas eles vão servir também para quando voltarem à pátria, depois de terem perdido tudo o que tinham deixado, os clientes, os móveis, salvando-se somente as paredes da casa protegida por Deus, porque nela é que ele se uniu à Virgem e se fez carne. José é humilde, ele que é guarda de Deus e da mãe de Deus, esposa do Altíssimo. Chega até a segurar o estribo para estes vassalos de Deus. José é um pobre carpinteiro porque a prepotência humana despojou os herdeiros de Davi de suas propriedades reais. Mas ele é sempre da estirpe de Davi e tem traços de rei. Também em relação a ele vale aquele dito: era humilde porque era realmente grande. Ainda um último suave e significativo ensinamento. É Maria que segura a mão do menino, que ainda não sabe abençoar, e o guia no gesto santo. É sempre Maria que segura a mão de Jesus e a guia. Ainda hoje é assim. Agora Jesus sabe abençoar, mas às vezes sua mão traspassada cai, cansada e sem poder mais confiar, pois ele sabe que é inútil abençoar. Na verdade, vós destruís a minha bênção. Ela cai também indignada porque vós me maldizeis. Então é Maria que tira o desprezo feito a esta mão ao beijá-la. Ó, o beijo de minha mãe! Quem pode resistir a esse beijo? Depois ela segura o meu pulso com seus dedos delicados, mas que são amorosamente tão imperiosos e me força a abençoar. Eu não posso repelir a minha mãe, mas é preciso que vós vades à procura dela, para fazê-la vossa advogada. Ela é minha rainha, antes de ser vossa, e o seu amor por vós tem indulgências tais que nem o meu conhece. Ela mesmo, sem palavras, mas só com as pérolas do seu pranto e com a lembrança da minha cruz, cujo sinal ela me faz traçar no ar, defende a vossa causa e ainda me admoesta. Tu és o Salvador, salva. Eis, meus filhos, o evangelho da fé. Na aparição da cena dos magos. Meditai e imitai para o vosso bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.